Espírito Santo muda a pessoa. Com a graça de Deus, o Espírito Santo, ele vai transformando a vida da pessoa. Com a graça, ele começa a estar de modo novo naqueles que Deus fez como templo dele. A gente, sendo mais específico, no nosso batismo nós nos tornamos templos de Deus. O Espírito Santo passou a habitar no nosso coração. Nós temos Deus conosco. Então o que acontece quando se fala desse encontro pessoal com o Senhor? O que acontece nessa chamada, efusão do Espírito Santo, que nos meios carismáticos tantas vezes a gente vê falar? A gente vê falar, mas não é um patrimônio só desses meios carismáticos, da renovação carismática católica ou de outros grupos que têm essa espiritualidade carismática. Isso é um patrimônio da igreja. Isso acontece com todos os cristãos. Quando a gente que já tem em nós o Espírito Santo, começamos a clamar por Ele e abrimos de uma maneira especial as portas da nossa vida para Ele, com a sua graça, Ele começa a estar de um modo novo dentro de nós, que somos templos dele. Há uma missão invisível do Espírito Santo todas as vezes que na vida de uma pessoa acontece o que aconteceu na vida de Saulo. É uma mudança tão radical que a pessoa até muda de nome. Ele era Saulo antes desse seu encontro com Deus, mas depois desse encontro com o Senhor, ele se converteu neste apóstolo Paulo que nós tanto queremos bem, que nós tanto amamos. O que foi que o Espírito Santo fez com este homem? Primeiro, se ele já era bom, Deus o fez muito melhor. Porque deu a ele uma força, deu a ele uma santidade, a ponto de Paulo poder dizer: eu posso tudo naquele que me dá forças. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Antes, Paulo fazia o que fazia pela força da carne, pela força da espada. Era uma carta que ele tinha de autoridades ali israelitas, não é, que ele levava consigo para poder entrar em Damasco, para pela força da espada expulsar dali os cristãos, jogá-los na prisão e muitos, inclusive, condenados à morte por causa disso. Ele que agia pela força da carne, depois do seu encontro com Jesus, abandonou a violência. Agora tudo fazia pelo poder do Espírito Santo. Ele que prezava tanto pela própria vida, chegou a um ponto de dizer: olha, para mim, a minha vida só é lucro enquanto é serviço para Deus. Para mim, morrer é Cristo. Viver é lucro. Ele vivia a sua vida para Deus. E se por acaso, em virtude disso, ele viesse a perder a própria vida, ele estava feliz da vida. Os valores dele haviam mudado. De onde um homem tira a força para enxergar a morte dessa forma? Se Deus não estiver com ele, ele não consegue não temer a morte. Saulo temia a morte, mas Paulo não. Ele havia mudado, seu coração havia se convertido. Às vezes aparece uma ou outra pessoa que despreza a morte, mas a maioria das vezes despreza só por palavras, porque quando ela chega, treme na base. E olha, há outras pessoas que realmente não temem a morte. Mas uma coisa é você não temer a morte, porque você sabe o que lhe espera depois dela. Outra coisa é você não temer a morte, porque você é louco. Tem gente que não tem medo da morte, porque não tem sanidade mental. Porque a pessoa que está na plena posse da sua saúde mental, ela teme a morte, porque a vida é boa. Mesmo a vida desfigurada, como muitas vezes a gente vê, pelas maiores misérias, ainda é vida. Você chega para a pessoa que está numa situação miserável, pergunta para ela: você quer morrer? Ela não quer. Porque ela sabe que a vida é uma bênção, ela sabe que a vida é boa. Na vida de Paulo, uma mudança o tinha transformado de uma tal forma que tudo na vida dele mudou. A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a forma como enfrentava as dificuldades. E Deus dava testemunho dele ao ponto
que está escrito na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, inclusive, que quando Paulo passava por uma cidade, pregava, às vezes as pessoas levavam a eles uns lencinhos que, tocados na pele dele e levados às pessoas enfermas, essas pessoas eram curadas. Emanava uma presença de Deus daquele homem, porque Deus realmente estava com ele. E tem um episódio, que seria engraçado se não fosse trágico, contado também nos Atos dos Apóstolos, que um dia 7 judeus resolveram fazer um exorcismo. E quando eles estavam ali diante da pessoa endemoniada, resolveram expulsar aquele demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Falaram isso para aquele espírito. Disseram: nós expulsamos você, nós te ordenamos que saia desta pessoa em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E aqueles demônios que estavam na pessoa responderam para eles: nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E diz que, tomado de fúria, essa pessoa endemoniada se lançou sobre aqueles 7, conseguiu pegar 2, diz que moeu-os na pancada de uma tal maneira que, olha, por pouco eles não perderam a vida. Quando uma pessoa está plena de Deus, como é o caso de Paulo, até as potências do inferno a conhecem. Nós precisamos ser conhecidos até mesmo diante das potências do inferno. Mas conhecidos como? Não por fazer as coisas deles, mas porque nós somos de Deus. Porque o Espírito Santo que está em nós incomoda essas forças infernais e as colocam em fuga. É deste tipo de força que nós estamos falando, que a pessoa recebe quando ela está cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, aumenta-se a graça na vida daquela pessoa. E graça, nós estamos falando de paz, nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de felicidade, nós estamos falando de sabedoria. Aumenta-se a unção daquela pessoa. Porque para fazer as coisas de Deus não basta uma simples inspiração humana. Olha, é muito interessante quando a gente se dedica ao ministério da palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. E a gente começa a entender a diferença entre uma palestra e uma pregação. Às vezes a palestra é uma coisa maravilhosa. Você se comove, você chora, você até ganha ânimo, você ganha forças por causa daquela partilha que a pessoa trouxe para você e te esclareceu em tantas coisas. E você olha para alguém que está do seu lado e diz: essa palestra, olha, fez diferença na minha vida. Essa palestra bateu certinho. Tinha tudo o que eu precisava ouvir. Mas quando se trata de uma pregação, ela não conta com uma simples inspiração humana, com ajustes de palavras. Ela conta com uma força divina e isso vem pela unção. Só Deus pode ungir alguém para intervir na vida de outra pessoa com gestos, com palavras, de maneira que aquela pessoa receba a mesma força daquele que está ungido. Quando alguém tem em si o Espírito do Senhor, essa pessoa tem unção em tudo que ela faz. Ela tem unção para pregar, ela tem unção para rezar, os olhos dela e a inteligência se abrem diante da Sagrada Escritura para compreendê-la. Mas esta pessoa recebe também a unção de Deus para cumprir todos os desígnios de Deus na sua própria vida. Por exemplo, o fato de se estar à frente de uma família, isso é um desígnio de Deus para você. Se você não está hoje ainda, um dia você vai estar. E ser ungido por Deus é receber dele luz, capacidade, força para governar uma casa, para ser pai de família, para ser mãe de família. E eu lhe digo, é diferente um pai ungido, uma mãe ungido, de um pai e uma mãe que não é. Eu não estou dizendo que a pessoa, para ser um bom pai e para ser uma boa mãe, tem obrigatoriamente que ser uma pessoa de igreja. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tenha fé não tenha responsabilidade com seus filhos. Mas eu estou dizendo para você que é diferente. E só consegue perceber essa diferença quem faz a experiência. Todas as vezes que você diz com fé, vem Espírito Santo, ele vem sobre você.
Ele visita você e Ele te enche com a graça de Deus. Aí você toma posse de uma unção que sem essa oração e que sem essa abertura você não teria. E o Espírito Santo, naquele momento, ele nos capacita para fazer coisas difíceis e exigentes em favor dos outros e para cumprir a vontade de Deus. Quantas coisas difíceis e exigentes aparecem no nosso caminho. Você viu esta palavra? Deixa eu ver, está bem aqui, olha, no versículo 16. Na resposta que Jesus dá a Ananias, tem uma coisa interessante que ele diz, que vai fazer com Paulo. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Uma situação de vida, uma condição de vida difícil e exigente esperava por Paulo. Ele não daria conta se não acontecesse o que aconteceria logo em seguida. Que Ananias fosse até ele, impondo as mãos, rezasse por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Quem foi que capacitou Paulo até para passar pelos sofrimentos daquilo que o esperava aí pela frente, que Deus no seu propósito já sabia que ia acontecer com ele? Foi a força do Espírito Santo. Deus nos capacita para enfrentar aquilo que é difícil e aquilo que é exigente. Se você tem passado na sua vida por muitas cobranças, se você mesmo se cobra, e se você percebe que algumas das coisas que você tem abraçado como responsabilidade pessoal é exigente demais para você e até é difícil, mas você não tem como abrir mão, porque é sua responsabilidade. Há um jeito de tornar esse fardo suave, esse peso leve. Recorra ao Espírito Santo. Chame por Ele. Peça a Deus que lhe dê essa graça. É ser mergulhado na presença de Deus. O que é, Márcio, esse ser batizado no Espírito Santo, o receber essa efusão do Espírito Santo? É você entregar-se inteiramente a Deus para que Deus se entregue a você. Para que o Espírito Santo possa transbordar de dentro de nós, nós precisamos nos derramar nele. Para que ele derrame de nós, nós precisamos nos derramar nele. O que a gente faz diante de uma piscina? A gente se derrama dentro dela. Mergulhar é um jeito da gente se derramar na piscina. Eu e você, nós precisamos nos derramar no mar da misericórdia de Deus, que se chama Espírito Santo. Só que no momento em que você se entrega a Ele, Ele se entrega inteirinho a você. E ali naquela hora, você vai viver exatamente o que Paulo viveu. Você vai fazer uma experiência de Deus. A sua maneira de rezar vai mudar. Porque você vai fazer a experiência da unção na oração. Você vai fazer uma experiência de uma força, de um poder divino naquilo que você exerce como vontade de Deus na sua vida. Vai fazer uma experiência de poder naquilo que é serviço que Deus lhe confiou. Ser pai, ser mãe, ser esposa, ser marido. De exercer esse trabalho, essa profissão que você exerce. Porque a gente não deve se enganar. Até a nossa profissão, ela precisa passar pela vontade de Deus. Quantos médicos não são médicos simplesmente por escolha própria, mas por uma vocação divina? Deus o escolheu e o pensou para ser médico. Deu a ele capacidade, deu a ele amor, deu a ele misericórdia, deu compaixão para com o enfermo. E olha, Deus que deu tudo isso a ele, dá a ele unção para realizar com um poder divino, com eficácia, a sua profissão. Essa experiência você faz por graça do Espírito Santo.